fé se torna mais forte. A maioria das pessoas que são usadas por Deus em cura são pessoas que precisaram viver um grande milagre de cura. Essa é a verdade. Porque é como se viesse uma capacitação junto com aquele milagre que você viveu, porque a sua fé fica diferente. Porque, pô, você viu que seu filho foi curado, agora você vai crer que Deus vai curar o seu filho também, o filho dela também, entende? E você passa a ser uma testemunha sem querer, você começa a ser um mensageiro Ativa a fé das pessoas. É. Você fala com propriedade, fala assim, cara, meu filho foi curado, o seu vai ser também. Vamos embora, vamos acreditar, vamos orar. Cara, isso é muito poderoso. É verdade. Agora, será que a gente está disposto, às vezes, a aceitar, né? E qual que é o que a gente não pode fazer? E muitas vezes a gente faz? Questionar Deus. A gente entra no caminho de questionar Deus. A gente comete 2 erros. Um é questionar Deus e o outro é culpar Deus pelos erros nossos. Eu vou acrescentar um que eu tô vendo muito. Nós comparamos a nossa vida com o outro. Então, Senhor, porque eu, que na minha cabeça estou fazendo tudo certo, não estou recebendo o que aquele outro lá que não tá fazendo tanto quanto eu, tá recebendo agora. Entra nessa questão da comparação e aí parece que é um trava, tudo trava, porque você não sabe o que o outro tá vivendo, se ele vai ter consequência, como ele fez, tem que focar na sua vida. E às vezes o outro tá fingindo também, né? Que entra no fingimento. E isso é muito forte, você falou. E assim, a comparação sempre ela vai ser cruel. Porque ou você vai achar que tá melhor do que o outro, mas a gente nunca acha que tá melhor, né? A gente, a grama do vizinho é sempre mais verde. Sempre que a gente compara, é uma a gente armadilha. acha que tá... Não, então assim, não faz sentido comparação, cara. Porque Deus tem um projeto específico para cada um. Você pode reparar que cada um tem um DNA. Isso não é à toa. Porque cada um tem uma identidade que cada um é autêntico. Deus fez cada pessoa autêntica. Ninguém tem o mesmo DNA. Por quê? Porque Deus tem projetos, sonhos específicos para cada pessoa. E Deus ama todos por igual. E não só terrestre, voltamos a falar, mas no que vem depois. E aí eu queria que você completasse o que nós iniciamos lá embaixo, a conversa, que existem formas de viver esse pós-vida com Deus. Perfeito. Vamos lá, vamos voltar para o Natal? Vamos voltar para o Natal. Por que Jesus veio? Jesus veio primeiro para que a gente se reconectasse com ele. A Bíblia é uma história de amor. Esse é o primeiro passo. Ok? Então, quando a gente tem a oportunidade de se reconectar com ele e ter esse relacionamento com ele, tem todos esses benefícios que eu falei para você. A gente vai ter paz, vai ter sabedoria, vai saber tomar as melhores decisões, vai ter o conforto que ele dá, vai ter a fé que a gente precisa para vencer o gigante diário, ok? Mas a outra coisa fundamental, porque Jesus veio para que a gente pudesse alcançar o nosso lugar na eternidade. Porque a vida não se resume aqui. Aqui, nós somos seres eternos. Aqui... é uma casca. É como se fosse... você pega um oceano, você enfia a mão no mar e pega assim. Ó. Isso representa a nossa vida aqui na Terra. 80, 90, 100 anos. Agora, a eternidade é o oceano. Só que tem um detalhe. Como a gente vive a vida aqui na Terra determina o que a gente vai ter, o que a gente vai viver nesse oceano. Por isso que a minha vida, eu era músico, cantor, ou melhor, baterista, produtor, produzi disco em Los Angeles, acompanhei vários cantores, Lenine, Elba, Gil, trabalhei 10 anos com o Kleber Lucas, que é um cantor gospel famoso. E quando eu fiz 30 anos, a minha ficha caiu nisso aí. Porque tinha 2 medos. Primeiro medo, quando eu morrer, eu vou para onde? E segundo medo, tá, se eu entrar no céu, o que eu vou receber no céu? Que eu acho que é a pergunta que todo mundo faz. Então vamos aproveitar e vamos, já que eu creio que esse podcast vai chegar em muitas pessoas. Cara, porque assim, eu diferente de muita gente, fui nascido e criado na igreja, só que eu era religioso. Eu não tinha a espiritualidade que eu precisava. Eu não enxergava Deus como meu pai. Eu não tinha intimidade com ele. Eu era simplesmente um músico que colocava a música em primeiro lugar e Deus estava lá embaixo e eu não tinha relacionamento. Então eu não usufruía desse benefício que eu te falei. Por isso que não é sobre religião. Lá na carteirinha de membro eu era religioso, tá? Eu era membro de uma igreja. Mas o tempo do Wallace bateu. Só que aí, com 30 anos, eu entendi o que era o evangelho de fato. E eu percebi que a vida era muito curta, que eu precisava rever minha vida. E foi aí que eu comecei a cuidar de pessoas.
Quando nossa igreja é em célula, eu fui para uma célula, fui convidado, tinha vários preconceitos, mas aí eu fui quebrando isso. Aí, quando eu fui convidado a dar uma célula, ou seja, dar uma palavra na célula, foi a primeira vez que eu dei uma palavra, eu era tímido para dar palavra. Eu era um gigante na bateria. Já tinha tocado para 2, 3 milhões de pessoas. Estava na sua zona de conforto. Agora, para falar para 5 pessoas da Bíblia, nossa, o papel tremia. Mas naquele dia ali, quando eu perguntei assim, alguém aqui gostaria de aceitar Jesus? E a menina levantou a mão, eu senti algo no meu coração que eu nunca tinha sentido em lugar, em palco nenhum, nem em Los Angeles, nem em lugar nenhum. Ali eu percebi. Eu falei, cara, é para isso que eu tô aqui nesse mundo, eu preciso mudar a vida das pessoas. E eu comecei a cuidar de pessoas. Quando eu vi, eu já estava com 70 células, foi assim que nasceu o meu chamado pastoral. E quando é para ser muito natural, né? Muito. E aí eu descobri que a minha mãe, depois disso, tinha recebido uma palavra quando ela estava grávida. Uma mulher parou lá no meio da rua e falou, ó, ela nem sabia que era menino, ó, vai ser um menino, e esse menino vai ser um pastor, um pregador da palavra. Nossa! Eu ainda na barriga da minha mãe. Depois que eu fui saber disso, e hoje eu vejo os frutos que Deus tem me dado. Por quê? Pastor, tão linda a sua história, o senhor não tem mais ambição nenhuma, o senhor não quer mais saber de carreira, o senhor não quer mais saber... Não, você não está entendendo. A minha ambição aumentou. Só que a minha ambição agora é para eu garantir o que eu vou colher na eternidade. Eu quero ter certeza que eu vou estar na eternidade, quero ter certeza do que eu vou receber de Deus, porque eu quero viver o melhor tempo da minha vida na eternidade, porque é muito maior. E sabe o que eu achei muito legal? Gente? Que a eternidade depende do bem que nós fazemos. Isso, as nossas obras. Alguns textos vão falar sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, Mateus fala sobre isso, que é o quê? Cada um vai ser recompensado, segundo, por exemplo, para ir para o céu, não. Para ir para o céu... Vamos só dar um contexto, porque quando nós falamos da vida após a morte, da eternidade, o que vem na cabeça das pessoas? O negativo, de novo, se eu fizer coisa ruim, eu vou ser condenada. Mas ninguém fala, se eu fizer coisa boa, serei recompensada. Ninguém fala isso. Não, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a salvação, outra coisa é o galardão. Salvação é, se eu vou para o céu, eu vou para o inferno. O que eu preciso fazer para ir para o céu? Boa pergunta, né? Simples. Você só precisa acreditar na história que eu te contei anterior. Acreditar que Jesus veio por você e reconhecer esse Jesus na sua vida. Okay. Que ele morreu na sua vida e que agora você quer viver para ele. Sim. Se você reconhece isso, você já está salvo. Já está salvo. Agora, a recompensa, que é o galardão, aí depende das suas obras. Então, a Bíblia vai falar de obras de prata, obras de ouro, obras de madeira, e que vai... a ilusão que faz é o seguinte, que vai ter uma fogueira, e o que for obras fracas vai se queimar, mas o que for obra valiosa vai estar ali. Então, quais são as obras que Deus reconhece? Quando a gente faz o bem, quando a gente cuida de alguém, quando a gente dá comida para o necessitado. E de coração. De coração. De coração, não é para fumar, postar e acabou, não é isso. Exatamente. Igual eu vi uma vez uma influência colocando lá, não sei o quê. Não, de coração. É tipo assim, você pode até divulgar o que você está fazendo para promover outras pessoas. Para incentivar, mas nós conseguimos identificar. Então, aí Deus reconhece as nossas obras. E se Deus reconhece, a gente vai ser recompensado por isso, que a Bíblia chama isso de galardão. Ela faz uma alusão a pedrinhas nas coroas que a gente vai ter, na coroa que a gente vai ter, pedrinhas. Mas, na verdade, é muito mais que isso. É muito mais que isso. Não vai estar... todo mundo vai estar lá no céu, que foi salvo. Mas cada um vai ser recompensado de uma forma diferente. Eu acredito muito nisso. E por isso que eu abri mão da minha carreira, abri mão de tudo para ser pastor, para cuidar de pessoas, porque eu quero dedicar minha vida até eu morrer por vidas. Para amar, cuidar. Por exemplo, cada pessoa que eu ganho para o Senhor, um adolescente que desiste do suicídio, um casamento que é restaurado, às vezes eu fico horas. Um atendimento no gabinete, às vezes, dura horas. Cara, mas é aquela convicção de que Deus está recebendo aquilo, sabe? Que você se sente relevante, você se sente útil, de uma forma que, às vezes, nada do que a gente faz, a gente sente. Então, eu realmente tô numa fase muito incrível. Desde os 30 anos, eu tenho 44 anos. Inclusive, eu só falei, pessoal, assim que ele passar a dermato dele, tudo que ele faz, eu passo pra vocês. Fiquem tranquilos. Vai estar na descrição do vídeo. Vai estar na descrição do vídeo aí. Eu que não, olha, Deus que me perdoe da vaidade, mas olha, não tem verdade. Como. Eu tô muito feliz, assim, porque hoje já tô aí há 14 anos vivendo essa nova fase da minha vida, e que já estamos plantando aí, com essa agora são 3, plantei Petrópolis 4, já 4 igrejas plantadas que eu plantei,
muitas pessoas que foram batizadas, levadas às águas, sei lá, talvez mais de 1.000 pessoas. É incrível o que Deus está fazendo. Então, eu sou muito grato a Deus por isso, por essa oportunidade de viver isso, de poder se entregar para viver isso, sabe? Então, o Natal é você entender que Jesus precisa estar vivo em você, precisa nascer em você de verdade. É a oportunidade de você refletir nesse período e, quem sabe, né, não se entregar de uma forma começar genuína. Um ano de uma forma leve, com o coração aberto, né? Para viver novas coisas na sua vida. Se você não está se sentindo bem, se não foi um ano bom, por que não? Começar Conectado de uma com ele de outra uma forma mais forma. profunda, sabe? É. E assim, a arma mais poderosa do universo, você sabe qual é? Qual é? Não é a bomba atômica. Vou te falar qual é a arma mais poderosa do universo. É a oração. A oração, meu irmão, não tem pra ninguém. A oração faz Eu já vi assalto de 2 caras assaltar uma senhorinha e a senhorinha começar a orar, os caras caíram no chão. Eu ouvi essa história. Tem vídeo. Você vê vídeo aí na internet. Eu já vi... Cara, se eu for te falar testemunho de oração aqui, a gente vai ficar aqui